Meus irmãos, é a paz do Senhor, aqui é o pastor Rob Sinácio, passando para compartilhar um pensamento enquanto eu estudava a lição número 10, que vai ser a lição currículo adulto da CPAD, Escola Bíblica Dominical, é claro, que vai ser lecionada aí no dia 7 de dezembro de 2025. O título da lição, só para contextualizar, é Espírito, o âmago da vida humana. E vai falar sobre, né, continuar falando sobre o ente imaterial, né, do ser humano, do homem, que é o espírito. Nós fatiamos, o comentarista fatiou o assunto, né, estudamos o corpo, a alma e o espírito. Mas eu fiquei pensando quando no tópico, salvo engano, tópico 2 da lição, espírito, pecado e santificação, sobre o tópico 1, pecados do espírito. E eu lembrei de uma discussão teológica interessante até que nós tivemos nesse ano, quando nós estávamos estudando a lição de apologética, aquela lição que falava da dupla natureza de Cristo, que discorria sobre a união hipostática. E eu me lembro que naquela época todo mundo voltou, né, estudar cristologia. O professor Jonas Mendes, pastor Jonas Mendes, né, da Fakes, escritor, um grande pensador aí, filosófico, teológico. E ele fez uns stories no Instagram e ele dizia que. E ele citava, salvo engano, o William Lane Craig. Né? E ele dizia no store a respeito do perigo, posso dizer assim, de nós desassociarmos ou de nós fatiarmos a teologia, os assuntos. É interessante porque na época ele falava da união hipostática de Cristo e, e ele dizia assim que, né, citando, salvo engano, William Lane Craig, ele dizia assim que a dupla natureza de Cristo, embora seja difícil de entender, essa união hipostática seja complicada, nós não precisamos desassociar, porque quem que perdoou pecados, por exemplo, foi Jesus, o Deus homem. Mas o homem não perdoa pecado. Não, mas Jesus, o Deus homem, perdoa pecados. Quem dormiu com sono foi Jesus, o Deus homem. Mas Deus não dorme. Mas Jesus, o Deus homem, dormiu. E como explicar isso? Não tem como explicar. E, e a gente fala como o homem fez isso, como Deus fez aquilo. E eu lembro que a discussão era essa e eu achei interessante porque ele dizia assim que nós fatiamos a teologia ou qualquer matéria que vamos estudar para nós entendermos de forma didática. E nesse tópico da lição que eu citei, né, o tópico 2 da lição, fala de pecados do espírito. Ora, não, não é só o espírito que peca, não é só o corpo que peca, não é só a alma que peca. O ser humano é formado de espírito, alma e corpo. O corpo é o invólucro do espírito e da alma. Contudo, o homem é um só. E não cada uma das partes, mas a totalidade delas, diz a declaração de fé. O homem é uma unidade na pluralidade. O homem é uma unidade, o homem integral na pluralidade, ou uma pluralidade na unidade. Na pluralidade, espírito, alma e corpo. Então, o espírito e a alma constituem esse homem interior. Embora distintos, eles não se separam. E quando eu falava, né, do tópico 3, né, especificamente do tópico 2, que falava do pecados do espírito, não significa que foi o espírito apenas que pecou. Assim como é difícil definir onde termina o espírito e a alma, onde um começa, o outro termina, onde se divide, embora difícil, também é muito difícil definir de forma rigorosa o que é pecado do espírito, o que é pecado da alma, o que é pecado do corpo. Mas nós fazemos isso de forma didática. Nós fazemos isso para nós compreendermos, mas não que o corpo pecou e a alma não. Entende? Porque se nós falarmos pecado do corpo, pecado da alma, pecado do espírito, embora seja para nós entendermos, aprendermos, o ser humano ele é integral. Então, quem que pecou, que prostituiu o ser humano,
espírito, alma e corpo. Mas a prostituição é um pecado que envolve o uso preponderante do corpo. Mas o espírito também pecou. Mas a alma também pecou. Pecados que estão ligados à alma, mais especificamente às faculdades intelectual, volitiva, afetiva, maus pensamentos, por exemplo. Pecados, né, que são ligados ao espírito, e esses são os mais graves, né? São aqueles em que Deus, o objeto exclusivo da adoração, é desprezado. No livro aqui da lição, né, esse livro aqui, do pastor Silas Queiroz, ele traz, né, listas que o pastor, por exemplo, do pastor Antônio Gilberto, né, quando o pastor Antônio Gilberto ele traz uma lista de pecados da alma e pecados do espírito, e também traz uma lista do pastor Severino Pedro, precisamente na página 120. E é interessante observar que pecados que para o pastor Antônio Gilberto é relativo à alma, para o pastor Severino Pedro é relativo ao espírito. Nota que isso é para a gente aprender, a gente fatia as coisas, a gente esquematiza as coisas, a gente sistematiza as coisas, daí vem a teologia sistemática, mas é interessante nós pensarmos o ser humano de forma integral, ok, gente? O ser humano de forma integral. O homem pecou, o homem integral, a pluralidade na unidade. É, então, pecados que envolvem o uso preponderante do corpo, a prostituição, ou você acha que o homem prostitui, o homem ou a mulher prostitui e o espírito está adorando a Deus? De forma nenhuma. Entendeu, gente? Então, são pecados relacionados ao espírito, relacionados à alma e relacionados ao corpo, ok? Então, eu queria deixar esse pensamento para vocês, essa ideia aqui que me ocorreu, de nós, às vezes, tentar esquematizar muitas coisas e definir, e, tipo assim, imagine um mapa mental, aí a gente faz assim, pecados, homem, espírito, alma e corpo, pecados do espírito, como se cada ente, né, material ou imaterial do ser humano pecasse de forma autônoma, e não é isso, tá bom? Deus abençoe, obrigado.